Saf on the Road, diretamente do Rio de Janeiro, esse novo projeto, esse novo quadro aqui no YouTube que vocês vão acompanhar toda semana, onde eu vou visitar os melhores alunos da fraternidade e da mentoria, aqueles que tiveram case dentro do nosso treinamento e que conseguiram de alguma forma alavancar o escritório. E hoje é dia de visitar o Murilo aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O Murilo é um advogado especialista em direito imobiliário e por muitos anos levou a advocacia da forma tradicional. Mas só que ele me procurou um ano atrás com aquela dor de muitos advogados, né? Saf, eu ganho dinheiro, eu tenho um escritório estruturado, mas o meu cliente quer ser atendido por mim. E isso está causando algumas dores no meu negócio, principalmente quanto à liberdade geográfica, enfim, liberdade de tempo. E como que a gente trabalhou isso? A gente implementou dentro do escritório do Murilo uma setorização e garantimos com que não elevasse o custo operacional, mesmo prospectando alguns clientes no digital. Então a gente trouxe alguns produtos para escala no digital, para prospecção via marketing digital na internet, mas sem com que o custo operacional do Murilo aumentasse. Ele não precisou contratar gente nova para poder rodar isso em paralelo. Então o Murilo de um ano para cá vem colhendo bons frutos disso. O escritório dele elevou muito o faturamento, a estruturação, a organização, sem falar nas parcerias e no networking que o Murilo fez lá dentro, que também trouxe muito fruto para ele. E hoje é dia de conferir isso aqui presencialmente aqui em loco no Rio de Janeiro. Então, ó, antes de começar o vídeo, já começamos, mas antes da gente começar a mostrar isso tudo para vocês, já clica aqui embaixo no like, compartilha esse vídeo com mais um ou dois amigos advogados para eles poderem ver que é possível fazer uma advocacia moderna. E não esquece de se inscrever aqui no vídeo, aqui no canal do YouTube também. Tamo junto! Fala galera, eu sou o Murilo, sou advogado há 13 anos, atuo com direito condominial, hoje em dia muito voltado para a gestão do escritório. Estou recebendo o Marcelo aqui no quadro Saf na Estrada. Agora sim, começando definitivamente nosso bate-papo aqui no Rio. Murilão, obrigado meu querido pela recepção, por me receber aqui. Murilo é um advogado, galera, aqui do Rio de Janeiro, um advogado... 10 anos, Murilo, de profissão? Um pouco mais? Faço 13 agora no início do ano. 13 anos de profissão e reinventou a advocacia dele, reinventou a forma como ele gerencia o escritório dele e é isso que a gente vai conversar aqui hoje. Murilão, seguinte, aqui, cara, é sem filtro nenhum, bate-papo para nossa audiência, para a gente falar um pouquinho da sua trajetória antes de fazer a mentoria, durante e depois. E aí, cara, eu queria que você contasse pra gente aqui quem é o Murilo, como que você começou a sua advocacia, quando, conta um pouquinho da sua trajetória pra galera se situar. Vamos lá, profissionalmente, Marcelo, eu comecei, eu acho que como todo mundo, né? Fazendo tudo. Tudo que aparecia, eu fazia. Mas eu tive uma possibilidade melhor um pouco no início, porque eu já abri meu escritório com 2 clientes me pagando. Mensal. Mensal. 2 clientes me pagando mensal. Por sinal, eles estão comigo até hoje. Sim. Isso lá em 2010? Isso em 2010. Não, isso 2010 foi quando eu me formei. Aí eu trabalhei para os outros, mas em 2000... Então me conta assim, como é que foi? De 2010 para frente, vamos lá. Não, desde o zero. Tá, vamos lá, desde o zero. Ali eu era estagiário, comecei a estagiar em 2005, e aí nunca mais parei. E comecei a trabalhar para os outros, mas ganhava super mal e gerava já muita receita, pelo menos na minha opinião ali eu já gerava muita receita, já trazia uns clientes para o escritório. Cara, ele trabalhava muito e eu sentia que o dono do escritório naquele momento ele tinha um medo muito grande de me perder. Sim. E aí eu fiz uma proposta a ele e ele não aceitou. Falei, então, tchau, vou embora. Quando eu fui embora, 2 amigos meus me perguntaram se eu não tinha interesse de fazer uma sociedade. Não, de prestar serviço para eles. E aí eu, obviamente, falei, pô, beleza, pontapé inicial e tal. E o que você fazia? Que tipo de serviço que era? Um era uma clínica psiquiátrica e outro era uma loja de sapato. Completamente fora. Completamente fora. E aí eu conversei com uma outra pessoa que virou meu sócio e falei, cara, eu tô com esse projeto, não sei o quê. E ele já tinha um cliente também. E aí nós nos unimos e aí começamos já com 3 pessoas nos pagando por mês. Show. Tá? Isso já pagava ali as continhas e tal, e todo o resto que aparecia a gente fazia. A família, vou chamar o especialista, era eu mesmo. Cível, o especialista, era eu mesmo. Inventário, era eu mesmo. Isso era que ano? Isso era 2013. 2013. E nós fomos assim, fomos caminhando. Nesse momento eu conheci, sempre fui bom de relacionamento, eu conheci algumas pessoas, e aí eu conheci uma pessoa da diretoria do Botafogo, clube de futebol, botou a gente lá dentro,
prestamos serviço para o clube, gratuitamente, não ganhamos nada, mas para a gente foi melhor do que dinheiro. Ganhou a mídia. Porque ganhamos a mídia, ganhamos relacionamento, dali saíram inventários grandes, saiu um monte de coisa. Sim. E aí continuamos crescendo. E o passo seguinte foi a gente fez um trabalho legal, nós fomos para o Vasco, aí sim remunerados. Uhum. Só que qual que foi o problema do Vasco? Foi o problema que foi a época que eu menos tive dinheiro na minha vida. E você prestava que tipo de serviço? Assessoria presidencial. Era basicamente assim, olha, esse contrato aqui dá para você assinar, não vai respingar na sua presidência. Isso aqui você não assina. Ó, o escritório X é adequado para essa ação, o escritório Y não. Era o estratégico da presidência. Sim. Nesse momento a gente era remunerado, mas financeiramente foi o pior momento da minha vida, porque eu não recebia. Então a gente tinha ali um valor alto por mês só do clube, era, se eu não me engano, 20 mil reais só desse cliente, só que ficava 4 meses sem receber. E aí desfocando do restante. Sim. Isso para mim, hoje, inclusive foi um gatilho que eu vou falar mais à frente. Para mim ali foi muito ruim, até um dia que eu cheguei pro meu sócio e falei, ó, ou sai do Vasco, ou eu vou acabar a sociedade. Não tem condições. E aí largou. E aí largou e eu falei, cara, eu nunca mais quero futebol na minha vida. E aí tem uma situação muito curiosa. Eu tenho na minha cabeça que ambiente é o que vira a chave das pessoas. Sim. Ambiente, pessoas e ações. Eu me casei em 2016, durinho pra caramba, se eu tinha ali, sei lá, 4 mil reais por mês, era muito. E a minha esposa era muito mais bem formada do que eu, mas muito mais bem formada. Arquitetura na PUC, School of Life em Londres. Currículo daqueles. Currículo foda, MBA na FGV, um currículo foda. Ela trabalhava na época na obra do Museu do Amanhã, como arquiteta assistente. E aí, quando a gente foi ficar junto efetivamente, eu descobri que ela ganhava, mesmo coisa, ganhava mal pra cacete. E era desvalorizada, e sentava na mesa das crianças, e reclamava, e todo dia chegava em casa e reclamava. E eu, né, empreendendo ali, achando que eu era o máximo, cheguei um dia e falei, então, cara, pede demissão, pô, vai vender projeto. Sim. Né? Já tinha tomado um negocinho no dia, eu falei, ó, cheio de força, falei, vai lá. E ela comprou a minha ideia. Quando ela comprou a minha ideia, eu falei, bom, agora fudeu tudo geral, porque agora é comigo. Eu incentivei, o que eu vou fazer? E aí eu tive um plano. Já tinha filho nessa época? Não. Ainda não, tinha acabado de casar. Tinha acabado de casar, juntar, na verdade. Aí eu falei, então eu tenho um plano. Eu mapeei aqui no Rio de Janeiro onde tinham mais lançamentos imobiliários. E aí eu virei para ela e falei, olha, eu cheguei a trabalhar uma época de carteira assinada como assistente jurídico numa grande empresa antes de me formar. E ela também trabalhava de carteira assinada lá na fundação e tal. Falei, cara, a gente tem uma graninha no FGTS, nossos pais ambos têm condições, dá para dar uma ajuda. Eu fiz esse mapeamento aqui e descobri que no Recreio dos Bandeirantes, que é a continuação aqui da Barra da Tijuca, é onde tem mais lançamentos imobiliários do Rio. Tem muitos. Então, a gente pega todo o dinheiro que a gente consegue reunir, dá entrada num apartamento e faz muito relacionamento lá, você vai vender muito projeto. Essa foi a minha ideia. A ideia era para ela, inicialmente. A ideia era para ela. E a gente vai vender muito projeto. Aí, assim fizemos. Financiado em 40 anos. Cara, a prestação consumia assim, 60% do que eu ganhava. Então, o contador teve que me ajudar ali no macete para poder aprovar no banco. E aí, para isso dar certo com mais velocidade, eu me candidatei ao Conselho Fiscal do condomínio. E nessa época eu já advogava para um condomíniozinho já, tinha um. E quando eu entrei no conselho, eu já conhecia um pouco ali, eu fiz um puta trabalho como se advogado do condomínio fosse. E não era ainda. E não era. Mas como conselheiro, analisava todos os contratos, cara, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. E era assim como padrão aqui, você está vendo, era um padrão de condomínio administrado por grandes corporações. Inclusive, puta que pariu esse condomínio aqui do Murilo, viu? Vocês vão ver aí no take. Por grandes corporações, o diretor da empresa virou um dia e falou assim, cara, por que você não faz isso aí profissionalmente? Porque a gente está renovando aqui, isso já tinha passado uns 6 meses,
Ele falou, cara, a gente está renovando aqui, eu tenho certeza que a nossa renovação só vai acontecer porque você entrou. Porque eu achei que eu ia perder esse contrato. Aí ele falou, inclusive, eu me comprometo a te indicar todos os meus clientes. E aí a gente foi de 1 para 20. Daí você já tinha aquela visão de empreendedor, de porra, vou entregar pra caralho aqui, porque ali ele vai me valorizar e eu vou crescer profissionalmente. Desde o começo. Sim. Aí a gente foi de 1 para 20. Sim. E aí, óbvio que não estava completamente estruturado tal, e a gente foi estruturando com o passar do tempo. Construindo barco na água. Isso. E nichamos completamente para essa área nesse momento. Hoje tem um residual ainda, tem uma empresa de tecnologia que a gente atende, ainda tem a clínica psiquiátrica, que está com a gente desde sempre. Então, assim, ainda tem um residual. Mas eu posso dizer que 90% do business nosso é condomínio e recuperação de cota condominial. Show de bola. E como que foi essa transição, cara, para você contratar pessoas? Porque você começou de 1 para 20, foi uma escalada, você falou, putz, não vou aguentar fazer isso aqui com a estrutura que eu tenho hoje. Como que foi essa fase de estruturar, de entender que você era mais empresário e menos advogado? Vamos lá. Eu nunca tive aptidão para ser advogado porque eu sou um cara imediatista, tá bom? Eu também. E eu sempre soube disso. Mesmo que eu só tivesse um condomínio, naquele momento eu já tinha uma receita razoável no escritório. Então ali eu já tinha uma equipe mais ou menos formada ali, não era como hoje, mas era de umas 4 pessoas. Então o crescimento ele foi gradual também. No início a gente entregava um trabalho que não era tão bom e acabava que eu fazia muito, porque a experiência tal ajuda você a entregar mais rápido, né? Que a gente chama de sinapse, que é pegar o jeito. Quando você vai fazer uma coisa pela 3ª, 4ª vez, você faz mais rápido que da primeira. É um know-how. Know-how. Então eu pegava muita coisa para fazer e entregava. E depois foi crescendo naturalmente. Hoje a gente está com 11 pessoas. Eu vi a galera toda trabalhando aqui, porra, top. E eu te digo, o time extremamente bem treinado, com processos internos. Se não fosse assim, eu acho que eu precisaria de uns 30. Sim. Tinha que ter uma estrutura muito maior. Muito maior. Ia gastar pra caralho com funcionário. E talvez a entrega não ia ser tão fluida, mesmo com os 30. E ia desvalorizar os que estão aqui. Sim. Porque manter a estrutura enxuta com processos internos me possibilita valorizar quem está dentro. Sim, com certeza. Sacou? Cara, a gente tá aqui num condomínio na Barra e a gente fala muito isso na internet, né? Antes de você contar o resto da sua trajetória, acho legal a gente falar isso pra quem tá assistindo, porque a gente fala muito na internet de 100% digital e tal, de não precisar de sede física. E eu sempre critiquei isso. Eu sempre falei, porra, tem que ter uma sede física, tem que ter uma estrutura. E a gente tá aqui num condomínio, pica, uma nota o condomínio aqui, uma nota o aluguel. Por que você tem essa estrutura aqui hoje? Você acha que é importante, mesmo tendo essa visão agora pós-pandemia, do digital e tudo mais? Você ainda tem aquela visão lá de trás de que era importante uma sala? O que você pensa sobre isso? Eu esqueci um pedacinho da história. Quando o administrador da empresa virou para mim, por que você não faz isso profissionalmente? O lapso temporal até acontecer de 1 para 20 não foi da noite para o dia, tá? Então até vir o primeiro demorou uns 3 meses. E aí o que aconteceu nesse momento? A gente tomou 3 rescisões de empresas no mesmo mês, no intervalo de 5 dias. Nosso escritório era lá no centro da cidade. E quando a gente tomou essas 3 rescisões, eu olhei para a cara do meu sócio na época, ele falou, o que a gente vai fazer? Aí eu falei, cara, vamos recuperar. Ele, como? Eu falei, a gente vai se mudar. Então, estrategicamente, eu vim para cá porque é justamente a sede dessa empresa do cara que ia me indicar. Sim. E aí, primeiro dia que eu estava aqui, eu bati lá na porta dele, falei, então, tô aqui, tá? Agora o meu escritório é ali no primeiro andar, não sei o que você precisar, você não precisa mais me ligar, você sobe. Sim. Olha o que você falou no começo aqui hoje, o ambiente, cara. O ambiente conta pra caralho. Você tá cercado de pessoas aqui, de oportunidades, tanto que você vai se tornar depois advogado daqui. Sim, aí é exatamente onde eu ia chegar. Assim, eu já falava, né, que o meu sonho era ter um escritório aqui, porque é o melhor prédio, não da Barra da Tijuca, mas do Rio de Janeiro. E eu falava, cara, o meu sonho é ter um escritório ali um dia, e hoje não só tem um escritório aqui, como a gente advoga pro condomínio, e tem
muita liberdade aqui dentro, então Sim. a gente realmente, esse a gente realizou, tem muitos outros, mas esse a gente realizou. Sim. Mas e aí, você acha que é importante a sede física pro cara que tá assistindo isso aqui e tá lá, porra, eu quero ser um Murilo daqui a uns anos? É importante pro cara? Ele tem que se preocupar com isso? Eu acho que é importante, principalmente quando você tem que ter formação de equipe. Quando você não tem equipe, você está sozinho no início, acho que dá para iniciar. Só que, rapidamente, você vai ter que formar equipe para você conseguir escalar, porque senão não adianta. Então, você vai ter que liderar. Quando você forma equipe e você está remoto, você perde o mais importante, que é olhar para o lado e falar assim, cara, como é que faz isso aqui mesmo? E na pandemia eu tive esse exemplo. O índice de erros que eu tinha na pandemia foi muito superior ao índice de erros que eu tinha antes e que eu tenho agora. Sim. Porque a pessoa, ela perde o pudor de virar para o lado e falar, cara, e esse negocinho realmente está certo? Ela perde esse pudor. E quando ela perde esse pudor, ela simplesmente testa e faz. E quando você faz uma vez, você se acostuma a testar e perde o medo. Sim. Então, você começa a errar muito mais. Outra, você, quando cria uma ambiência, e a gente tem um código de cultura aqui, cara, que a gente não aceita gente cabisbaixa, etc., você não chega muito bem num dia e encontra o time todo vibrando alto, você é contaminado por isso. Exato. Então, eu entendo que ter uma sede física é importante, principalmente para a liderança, principalmente para a formação de time, e para a autoridade serve demais também. Porque não adianta você ficar fazendo brand na internet, o cliente vai querer encontrar com você em algum momento, um cliente de alto ticket, e ele vai chegar e você não existe, você é uma fraude. Sim. Então, eu entendo que é importante, salvo quem vende commodity, quem vende processo de R$500, e não tem nenhum problema nisso. Sim. Mas se a sua intenção for vender um pouquinho mais, entendo que tem que ter sim. Sim. Cara, a gente está numa transição na advocacia que às vezes ela é até, ao meu ver, às vezes ela é até um pouco desenfreada. Então a galera quer muito, a advocacia agora é disruptiva. Só que eles esquecem que existem algumas coisas que não tem como mudar. E uma delas é a sede. Outra delas é o terno. Ah, mas esses dois estão sem terno. Mas a equipe dele tá toda de terno aqui. Toda. A minha tá toda de terno lá em BH. E algumas coisas é melhor para nós empreendedores entendermos e jogar junto com essa bola. Ao invés de tentar, não, aqui agora a gente vai tomar cerveja segunda-feira dentro do escritório, coloca um totó. Já imaginou se tivesse um totó ali? Que loucura. Né? Uma mesinha de ping-pong. Eu fiz isso. Já tentou? Pô, aquela sala que você viu hoje, o William e 3 pessoas do time dele trabalhando, eu em algum momento botei um puff, um PlayStation, uma pipoqueira, não sei o que, papapá. Quando eu viajei, rolou funk, cerveja, não sei o que, eu quase demiti todo mundo. Sim. Em 2019, isso. Sim. Não tem ninguém remanescente daquela época, por sinal. Salvo o William, que é meu sócio, que também não estava no dia. Sim. Então, não, eu acho que não funciona. Não funciona, cara, de jeito nenhum, não funciona de jeito nenhum. E aí, em vez do cara que tá assistindo aqui ficar tentando bater cabeça, não, eu vou fazer diferente, eu vou fazer diferente, vou fazer diferente, ele não precisa reinventar a roda. Porra, inova no que dá pra inovar, estuda gestão pra caramba, seja um advogado empreendedor, mas não tenta sair, não vou ter sede física, não vou contratar, eu quero fazer sozinho, vou contratar por tarefa. Porra, eu cheguei aqui, em uma sala tinha 2 trabalhando, em outra sala tinha 4, em outra sala tinha mais 3. Cara, é totalmente diferente de um advogado que está começando ou de um advogado que já tem um certo volume. Ah, não, vou contratar por demanda. Vou contratar um remoto lá do outro lado do país, ele não vai entrar na cultura do escritório, ele não vai vibrar na mesma sintonia, ele não vai ter os mesmos macetes. Que, porra, você chegou aqui, enquanto a gente estava montando aqui para gravar, você foi ali e deu 2 toques nos caras. Quando você está no remoto, não existe isso. Então faz total sentido você ter a sede física. Para mim também faz toda ideia. E por isso que eu quis fazer esse quadro novo aqui no canal, que é para poder viajar o Brasil inteiro, mostrando que existem em todos os lugares do Brasil cases de sucesso e que os padrões, eles se repetem. Então a gente vai ter Valdeci, a gente vai ter Sheida, a gente vai ter Raul, a gente vai ter Berlink, Fábio, e todos esses, os comportamentos, eles se repetem. E a sede física é uma delas, cara. Eu acho que a sede física é algo que não dá para abrir mão. Tem que ter, né? Fora o relacionamento que você cria no entorno, que no mundo de prospecção digital hoje, ele é menos importante, talvez menos do que era, mas ainda é muito importante. E nessa pauta de relacionamento, na sua carreira, o quão foi importante o relacionamento, cara, com outras pessoas para você crescer, como que você fez isso,
Você simplesmente chegava na cara e na coragem, começava a relacionar, pô, vamos, não sei o quê, me dá uma oportunidade aqui, tal. Como que isso aconteceu? Para mim, é 200% relacionamento. 200%. Marcelo, entende que tudo que a gente faz na vida, a gente faz para uma terceira pessoa. Sim. Então, relacionamento é 200%. Tudo que eu consegui, na verdade, eu não consegui sendo interesseiro e sim sendo interessante. Então, eu nunca cheguei para um cara e falei, pô, me dá uma oportunidade aí. Mas eu sempre procurei estar presente na maior quantidade de núcleos possíveis, pelo um tempo que o jogo, que não é excessivo, nem muito pequeno para não ser percebido, e naquele momento, quando eu tinha oportunidade, eu falava de alguma coisa do meu trabalho. Sim. E aí eu gerava ali um desejo de alguma coisa. Então sempre foi assim, eu brinco muito, né? Meu jeito de prospectar é tomar 5 garrafas de vinho com o cliente e voltar com um contrato assinado. E eu sempre fiz isso, cara. Eu sempre fiz isso. Sempre foi desse jeito. Sim. Então é 200% e se engana, eu brinco muito e falo com a galera, ó, não vai jogar golfe. Porque o nego fala assim, aqui a gente tem o campo de golfe olímpico ali na frente. Aí o pessoal fala, eu vou me matricular no golfe, que eu vou conviver com os milionários. Eu falei, beleza. O cara vai falar do helicóptero dele, você vai falar de quê? Você vai ficar deslocado, cara. Você não sabe nem a roupa que eles gostam de usar. Então, você no campo de golfe é interesseiro. Agora, vai jogar tênis, vai jogar um futevôlei. Ali você vai falar do teu trabalho e você vai ser interessante. Pô, não fica puxando o saco dos outros não, Sim. cara. Vai falar o que pro teu filho depois? Sim. Se relaciona e gera desejo que as coisas vão acontecer naturalmente. Tenha paciência e vai embora. Reciprocidade, né, cara? Reciprocidade. Você entrar num núcleo e agregar que as pessoas vão te ver como, porra, o Murilo é gente boa pra caramba. Porra, o Murilo sabe resolver isso. Exatamente. Entendeu? Liga pro Murilo, que o Murilo consegue resolver. E aí as oportunidades vão surgindo. Exatamente. E vai acontecendo. E aí, cara, para você poder fazer isso que você faz de comercial, você é um cara muito comercial. 100%. Né? Pelo pouco que a galera tá assistindo, eles já viram. Comunicativo pra caramba, gente boa, tem um núcleo bacana, tem uma condição financeira, socioeconômica e cultural, porque não adianta também o cara ter grana e falar tudo errado, não saber exportar, sabe em bons restaurantes e tal. Isso tudo, para acontecer, cara, você precisa de ter um back-office. Você precisa de ter uma estrutura que vai entregar. Porque você não pode ir lá jogar tênis, comer um brunch, meio-dia, com um champanhe, e voltar para peticionar 2 da tarde. Não tem como. Não. Como que você estruturou ao longo da sua carreira o seu time e como que você foi delegando as tarefas? No começo você centralizava, depois você foi passando para frente ou você sempre foi mais aberto para delegar? Sempre fui aberto para delegar. Já bati muita cabeça, porque tentativa e erro. Já tive muita gente ruim, já tive gente que não entendeu e falava, isso não faz nada e que dá sorte que as pessoas caem no colo dele. Sim, porque te vê de camiseta. Exatamente. Mas hoje em dia, a experiência, né, vai passando, a gente não fica velho à toa. Então, assim, hoje em dia, os meus sócios atuais, eles conseguem entender exatamente a missão, eles sabem que eles são responsáveis por fazer o time gerar. Eu falo muito com eles. Vocês estão fazendo petição? Tô. Você está errado. Você tem que fazer a métrica para ver se eles estão fazendo. Porque se você está fazendo petição, então, as nossas funções aqui dentro são muito bem entendidas. Eles sabem que eu vou para a rua. Inclusive, quando eu estou muito tempo aqui dentro, às vezes o William vem para mim e fala assim, irmão, não tem cliente para fechar não? Me puxa a orelha. Sabe que eu estou aqui de preguiça, sabe? Sim. Então ele me puxa a orelha também. E hoje é estruturado dessa forma, mas eu já bati muita cabeça. Sim. Já bati muita cabeça. E a gente tem hoje em dia uma metodologia, ou seja, as pessoas têm a descrição do trabalho delas. Todo mundo chega e sabe o que tem que fazer. Os meus sócios entendem isso muito bem. Isso é o combinado que não sai caro. A gente tem isso muito bem estruturado hoje em dia. Mas não foi fácil, não. Eu já errei muito. Eu já montei e desmontei muitos times. Sim. E a gente costuma dizer o seguinte, né, cara? O time, ele é reflexo do líder, reflexo do dono. Só que talvez não seja do Murilo, mas do seu sócio que tá lá junto com os caras.
Como que você trabalha isso, cara? Você conversa com seus sócios e eles reportam para um funcionário? Você falou um negócio muito legal. Eu não quero que você faça peça. Então você fala isso com seu sócio. Eu não quero que você faça peça. Eu quero que você crie um time abaixo de você que vai fazer isso. Como que você desenvolveu no seu sócio o caráter de líder? Para o cara deixar de ser, eu sou um advogado que deu sorte e fui promovido a sócio, para, agora eu tô no mesmo barco do que o Murilo e eu quero fazer isso aqui crescer e eu quero engajar o time. Marcelo, feijão com arroz. Se você parar para estudar tudo o que aconteceu nos seus antepassados, tudo que aconteceu antigamente, você vai conseguir fazer isso. Se você pegar a história bíblica, você vai ver que Jesus falava para poucos apóstolos que falavam para a multidão. Uhum. Então, não é que eu não me comunique com a galera, com as meninas, eu falo com todo mundo, mas os comandos são para os meus sócios que cuidam do operacional. Sim. E por exemplo, eu estou um estagiário, eu faço um boas-vindas aqui, aí eu falo, você vai se reportar ao advogado que é teu chefe, se você não conseguir resolver a coordenadora, se você não conseguir resolver ao sócio responsável para a área, se você não conseguir resolver, você até pode vir falar comigo, mas provavelmente eu não vou conseguir, porque se essas 4 pessoas não deram jeito, é melhor você se jogar pela janela. Sim. Então, isso está muito claro. As pessoas sabem que tem um percurso para fazer, sabem das suas responsabilidades, e isso gera um pertencimento muito forte. Uhum. Quando a pessoa tem esse pertencimento, ela normalmente acaba abraçando a tarefa, salvo se ela não tem um perfil. Mas aí, se ela não tem um perfil... Não tem que estar aqui mesmo. Não tem que estar aqui. Sim. Show de bola demais, cara. E me conta uma coisa, como que você me conheceu? Conta pra galera que tá ouvindo aí. Patrocinado, ué. Era uma Porsche? Era um deserto de Dubai? O que era? O que você comunicou comigo? Então, eu não comunico muito com carro, com essas coisas. Mas eu estava num momento que a gente estava pegando muito cliente e eu estava quase me sentindo obrigado a voltar para o operacional e eu não estava querendo. E aí, magicamente, hoje a gente sabe que não é magicamente, me aparece você dentro do escritório falando, olha aqui, tá vendo? 4.000 processos, eu lembro do número. Sim. 4.000 processos aqui autogerenciáveis e eu não venho aqui há uma semana. Uhum. Aí eu falei, como é que ele toca os 4.000 processos? Sim. Preciso entender. Então, para mim, foi para aprender a tocar os 4.000 processos. Sim, foi turma 3 que você entrou, não foi? Turma 3. Turma 3, já tem um ano. Um ano por aí. E aí, cara, me conta uma coisa, o que mudou quando você entrou na mentoria? Que chave que virou? O que você começou a entender? O que você aplicou no seu negócio? O que você tirou de bom? Parcerias, acessos, networking? Por que você está até hoje na fraternidade? O que foi bom? Me conta aí. Você já tinha uma história de sucesso. Vale constar isso pra galera. Não, mas assim... Mas o que virou? O que valeu a pena? Eu cometi, como todo novato, e ali eu era um novato, sempre falei isso para as pessoas. Falei, olha, aqui eu sou um pato novo, tá? Fique claro. Como todo novato, eu cometi um erro, né? Porque eu tinha a ferramenta, eu tinha o dinheiro, mas eu não sabia fazer. Uhum. Aí eu peguei 12 mil reais e falei, o que é bom aí, hein? Saúde. Falei, tá bom, faz a campanha de saúde aí que mês que vem eu tô com dinheiro. Não veio um cliente. Uhum. Deu ruim pra caramba. Mas eu também não sou burro. Aí eu recuei e comecei a estudar todo mundo que estava ali dentro. Estudar a fundo. Sim. Entender o que fazia de certo, o que não fazia e tal. Usar uma coisa que eu gosto muito, que é o fenômeno da modelagem. Entender quem eu podia modelar. E aí fui indo. E nisso fiz um negócio que eu acho que dá muito certo, que é botar dinheiro no bolso das pessoas. Então comecei a indicar clientes meus. Pro Lana, por exemplo. Lana estava aqui. Pro Val, pro Fred, para quem mais? Pro Braz. Eu nem vou falar todo mundo, porque eu já nem me lembro mais. E outros começaram a me indicar também, a Rose. Foi fazer parceria. Foi fazer parceria. Enquanto isso, eu fiquei quietinho, estudando as pessoas e fazendo mídia ali, sem rodar campanha. E nesse momento, assim, e aí volta a questão do relacionamento. Eu fiz muito relacionamento com as pessoas, de novo, entrando devagarinho, me mostrava um pouquinho do que eu conseguia, saía, não ficava ali impregnando ninguém. E aí fiz uma amizade muito valorosa com o Valdeci, muito valorosa. Que é fera.
Aí eu chamei ele um dia para falar, cara, a minha dor é essa, eu não sei fazer o que você faz, eu acho foda, eu te admiro, eu acho você do caralho. E nessa conversa ele falou, porra, mas do que você faz também eu não sei fazer, porque, porra, tu toca o teu time. Irmão, você fala, levanta o dedo, todo mundo faz, porra, eu tenho que gritar 10 vezes, ninguém faz nada. E aí a gente começou a conversar sobre isso e hoje a gente formalizou a fusão dos escritórios, a gente tá se juntando, está em fase documental de registro, né? Óbvio que tem alguns gatilhos. É o 4 Group. O 4 Group. Está se unindo, tem alguns gatilhos para unir completamente o faturamento, mas é uma sociedade Tem uma real. transição, um período de fusão. Sim, tem um período de fusão. Tanto é que ele está à frente do meu marketing e eu estou à frente da equipe dele. Eu faço reunião com a equipe dele toda sexta. Sim. Se conheceram dentro da mentoria? Conheci ele dentro da mentoria, exatamente. Então, para mim, é óbvio que para outras pessoas tem outros valores, mas para mim, o que a mentoria trouxe de principal e mais valoroso foi o relacionamento com pessoas muito importantes. Sim. E, cara, isso era uma dor que eu tinha muito, porque é o seguinte, eu estudei em boas escolas, não tenho uma história triste para contar. Ah, vim da favela, vim de não sei o quê, minha mãe era isso, era aquilo. Não, eu, classe média, uma classe média mesmo, não é nem média alta nem média baixa. Eu estudei em boas escolas, cara. Eu estudei na PUC, estudei no Newton Paiva, estudei em colégios de nome lá em BH e etc. Só que eu tinha uma dor quando eu me formei, que provavelmente era a mesma que você tinha. Cara, eu não tinha ninguém para conversar de empreendedorismo do direito. Então eu tinha galera de marketing digital, eu tinha galera empresária, dona de cervejeira, eu tinha outras pessoas, mas não tinha um advogado empreendedor para trocar uma ideia, né? E aí é o tal negócio, a galera fica vendo, a mentoria do SAF Fraternidade, beleza, tem conteúdo? Tem conteúdo, mas e se você tá na barreira que você já não precisa daquele conteúdo, que era o seu momento? Você entrou, você já tinha um escritório com equipe, você já tinha vivenciado isso há mais tempo do que eu, você já tinha clientes, você já tinha estrutura. Óbvio que sempre dá para lapidar, né, para melhorar isso aí. Mas não era o seu ponto forte, não era isso que você estava procurando. Você estava procurando, primeiro, se tornar o escritório autogerenciável e, segundo, relacionamento. Pessoas que pensem da mesma forma, não ricos aleatórios, mas empreendedores do direito, ou seja, advogados que não gostam só de peticionar ou não gostam mesmo de peticionar e querem ganhar dinheiro, cara. Querem fazer o negócio girar por N motivos. Dinheiro pro advogado dono, porque, porra, quer morar num apartamento bacana, quer ter um carro legal, quer viajar, quer botar o filho numa escola boa. Dinheiro para contratar pessoas. Então eu cheguei aqui, você me falou quanto que você paga para um estagiário. Eu fiquei horrorizado, porque é o dobro do que eu pago. É o dobro. Como que você faz isso sem grana? Não tem como. Não dá. Entende? Você tem uma estrutura foda. Como que você reforma isso aqui sem grana? Não tem como. Então, advogados que pensam nessa mesma sintonia, né, cara? E eu acho que, você vai me falar agora se eu tô errado, mas eu acho que um ponto muito forte do nosso grupo é esse. Ali, você não vai estar conversando num grupo de OAB, num grupo de gente que formou com você, de gente reclamando. Você vai conversar num grupo de pessoas que procuram soluções para as coisas, que querem empreender e que não tem tempo ruim, irmão. Independentemente se está chovendo, eles vão para a praia. Exatamente. Não tem conversa. É essa a percepção que você tem lá dentro? É essa percepção que eu tenho e mais do que isso, né, Marcelo? Quando você está num grupo de pessoas vibrando na mesma direção, você acaba indo naturalmente. Você quer ver uma coisa, um exemplo que eu posso te dar? Em Dubai, a gente tinha lá pessoas... Bota uns takes aqui de Dubai, pra galera ver. A gente tava em Dubai junto. Em Dubai tinha gente fazendo selfie no iate, tinha gente vestido de sheik, tinha uma porrada de coisa. E você não viu ninguém criticando ninguém por isso. Absolutamente ninguém. Faz isso aqui no Brasil com pessoas que não estavam naquele contexto. Sim. E você ia tomar a crítica na hora. Sim. Na hora. Eu mesmo recebi um comentário, porque eu já tinha uma viagem comprada, então eu cheguei de Dubai e fui para Santiago na semana seguinte. Quando eu cheguei em Santiago, um comentário de um dos meus melhores amigos no direct, assim, virou agente de viagens? Sim. Não, virou blogueiro de turismo? Porra, sabe? Vê se alguém que estava ali ia falar isso. Exato. Então, eu acho que esse é o principal. Aí você vai falar, mas todo mundo que está ali dentro é assim? Não, mas quem não é vai sair. É seleção natural. Exato. Porque a maioria é. Então, o cara que está ali fora, ele vai saindo. É a mesma coisa, cara, de, por exemplo, colocar nós dois num seminário de concursado do Banco do Brasil. A gente não vai aguentar ficar naquela porra.
Porque a sintonia é diferente. É o ambiente, cara. Não, e você sabe que eu falei até naquele painel que eu fiz com o Patrick, eu falei isso. Cara, o ambiente te transforma. Então, eventualmente, cara, você vai ter que procurar ambientes bons, como é a fraternidade, e vai ter que sair de ambientes que te detonam, cara. Às vezes o ambiente é a tua mãe, meu irmão. Sim. Às vezes a tua mãe quer que você faça concurso, você vai falar o quê? Vai falar de empreendedorismo jurídico com a tua mãe? Eu não tô falando pra brigar com a mãe de ninguém, não, cara. Mas você vai ter que ter outro assunto com ela ali. Você vai ter que falar de outra coisa. Sim. Aquele amigo de infância que te bota pra baixo. Vai ter que mudar, cara. Sim. Então, basicamente, eu entendo que o ambiente da fraternidade é muito valoroso. A mentoria é legal pra caramba. Porra, aumentou meu faturamento sem fazer tráfego. Depois eu vou te explicar por quê. Mas... Precificação? Não. Você vai ficar maluco quando eu vou falar, mas... O ambiente da fraternidade, para mim, é mais valoroso. Sim, é porque é um outro jogo. Né? É um jogo de quem passou pela mentoria, teve um certo resultado ou já tinha um certo resultado e agora está numa mesa de peixe grande. Né? Essa é a questão. E, cara, a caminhada do empreendedor ela é muito solitária. Muito. Porra, ninguém te entende, os caras te acham louco. Então, a gente estava conversando agora no almoço. Você está com um business aí que você vai investir 150 contos, você conseguiu formatar isso. Cara, se você fala com a sua mãe, eu vou investir 150 mil no negócio, ela vai te taxar de louco. Você fala com seus amigos, eles vão te taxar de louco. Porra, se eu tivesse essa grana, eu não faria isso. Os caras vão falar isso. Mas na poupança? Compra fundo imobiliário. Né? É melhorzinho que a poupança ainda um pouquinho. E é muito solitário, cara, porque, porra, às vezes o pessoal vê, o Murilo tá de camisa, vai embora agora 4 horas da tarde. Mas você não vai embora, brother. Quando você chega em casa, você pega o celular, você pode estar com sua mulher e sua filha. Se você não se policiar, você vai ficar mexendo no celular e não vai dar atenção. Entende? Então a caminhada do empreendedor ela é muito solitária. E quando a gente encontra outros lobos solitários desses por aí, a gente se une e consegue falar a mesma língua. Fortalece muito. Tá? Exato. As pessoas começam a entender, cara. Fortalece muito. E eu disse aquela hora, vou matar a tua curiosidade, que aumentou muito o meu faturamento, porque a gente faz aqui muita recuperação de cota condominial. Uhum. E pode parecer um aspas subserviço, mas os condomínios aqui da região ele tem uma característica muito peculiar. Vou dar o exemplo do nosso que a gente está aqui. Aqui eu preciso de 4 milhões de reais por mês para pagar elevador, faxineiro, segurança, etc. Eu tenho uma média de 12% de inadimplência. Se você, para fazer conta redonda, se você pensar que é 10%, ou seja, 400 mil de inadimplência. No 31º dia, o cara não consegue mais pagar para o condomínio, ele tem que pagar para mim. Uhum. Só que eu tenho que dar um termo de acordo para ele assinar. E aí, era no papel que eu mandava para o cara, ele tinha que imprimir, assinar, escanear e mandar para a gente, tal. Quando a gente botou o ZapSign, resolveu. Subiu o nível de acordo Sim. de uma forma astronômica. Sim. Você já tinha a condição de pegar uma ferramenta que eu estava passando e executar. Pegou, executou e lapidou. É exatamente. Para mim, assim, o ZapSign, as meninas usam o dia inteiro para fechar acordo. O dia inteiro, deve, sei lá, uns 30 por dia. Sim, isso é muito bom, cara, porque é o que eu sempre falo, né? O conhecimento ele é cíclico. Então, existe um método, método vitrina, mentoria, existe esse método. A pessoa pode desempenhar esse método, só que ela já pode estar desempenhando. Então ela pode fazer tudo que eu ensino, mas existem algumas coisas que ela coloca dentro do processo dela e que vão ajudar essa pessoa. Então, independentemente se o cara for o Nelson Williams, se o cara for o Pinheiro Neto, ele vai ter alguma coisa para aprender comigo e com outras pessoas que estão lá dentro. Quer ver um exemplo? Quem lá da fraternidade, não precisa citar nome não, mas me fala se tem alguém lá na fraternidade que você aprendeu e aprende, aplicou e ganhou grana com esse cara. Um monte. Um monte. Não, eu posso citar nome, Valdeci, Ulana. Porra, tem uma série. Eu não vou seguir citando nomes porque eu vou esquecer de alguém e vou ser injusto. Sim. Mas uma série. Sim. E aí uma vez um seguidor virou pra mim e falou assim: porra, Saf, eu tô louco pra fazer seu curso, louco pra fazer sua mentoria. Eu queria que você respondesse esse cara. E aí ele virou pra mim e falou assim: tô louco pra fazer seu curso e tal, mas até que ponto advogados juntos não se canibalizam? O que você tem pra dizer pra esse cara? Porque o pessoal que tá de fora, velho, vê a gente conversando e fala: pô, mas 200 advogados juntos, não tem uma concorrência? Será que um não tá tirando do outro? Como que você vê isso lá dentro da fraternidade? Entenda, Marcelo. Concorrência, é óbvio que existe, ninguém aqui é criança.
Mas é muito saudável a concorrência. Não é a concorrência que você fica chateado quando o cara fecha um negócio e você não fecha. É a concorrência boa, que você vê o cara fechando e você fala, opa, vou aprender com esse cara para eu fazer também. Sim. Isso é muito saudável. Você achar que você vai entrar num ambiente e não vai ter concorrência zero, você é um cego. E essa concorrência é legal pra caramba. Sim. E canibalismo, cara, isso é coisa de gente egoísta, isso é coisa de gente que pensa muito pequeno. Sim. Né? Eu participo de vários grupos de pessoas de direito condominial, por exemplo, por um único motivo. Porque eu quero estar perto do meu concorrente. E eu não vejo meu concorrente de forma negativa, não. Meu concorrente toma vinho comigo, vai na minha casa, é meu amigo, cara. Sim. E tem que ser. Sim. E eu aprendo com ele. Ele Cara, aprende contigo. Ó, quando você tem humildade para olhar a pessoa do teu lado, aprender com os acertos dela e replicar, olhar os erros dela e não cometer, você deixa de tirar dinheiro do teu bolso com tentativa e erro. Sim. Faz total sentido. Porque ele já errou e já te contou que errou. Porra, Sim. Só que se você não for inteligente, você vai achar que é um canibalismo. Sim. Aí esse tipo de mentalidade não dá pra reverter não, Sim. cara. Sim, faz total Infelizmente. sentido, cara, faz total sentido. E eu já tive lá, saca? Eu já tive essa mentalidade de, porra, será que não vai ser muita concorrência? Será que pra minha estrela brilhar, a do outro não tem que apagar? E aí você começa a entender que não, cara, que dá para as duas estrelas brilharem do mesmo tanto, talvez um dia uma vai brilhar mais, a outra vai estar mais ofuscada, no outro dia inverte, e as duas vão se ajudando, entende? Então eu acredito muito nisso também. Mas show de bola, Murilão. Cara, queria te agradecer por ter me recebido aqui, trocado esse papo. Tenho certeza que a galera que está assistindo isso aqui vai agregar demais da conta. E, cara, deixar público aqui o tanto que eu admiro seu escritório, sua trajetória, foda do caralho mesmo. Muito top tudo que você tem construído e vem construindo, e a gente sabe que é só o começo. Você tem outros projetos para construir, etc e tal. Mas queria te agradecer essa abertura, esse espaço. E fala pra galera aí, deixa uma mensagem para quem tá na caminhada e para quem tá pensando se entra ou não para dentro de uma mentoria, de uma fraternidade, se vale a pena, se não vale a pena e, sobretudo, não só de mentoria e de fraternidade, mas se advogar de uma forma empreendedora vale a pena, irmão. Fala pra galera, o que você pensa disso? Então, Marcelo, o recado que eu deixo pra galera é: entenda que crescimento é estratégia de sobrevivência. Se você não crescer, um dia você perde o que você tem e você tá morto. Então, super vale a pena. Agora, se você vai fazer uma viagem, controla o combustível, entenda até onde você consegue chegar, faz por etapas, faz sempre, faz constante e vai chegar lá. E tenta não saber como, e sim quem. Quem vai te ensinar. Procura sempre quem vai te ensinar, que vai dar certo. Vamos Show de nessa. bola. Como é que as pessoas te encontram nas redes sociais? A gente vai colocar aqui embaixo também. Bota o Instagram, que o meu nome é ruim de Arroba achar pra cá. M. M. Contaifer. @mcontaifer. Beleza? Show de Eu bola. que te agradeço aí por ter vindo. Porra, tá doido, tamo junto. Tá bom? É um prazer Tamo demais junto. da conta. Obrigado, Valeu, meu irmão. irmão. Obrigado. No episódio de hoje, o SAF na estrada, SAF on the road, foi aqui no Rio de Janeiro. A gente conheceu um pouquinho mais do escritório do Murilo. E se você gostou desse episódio, já clica aqui embaixo em curtir. Compartilha esse vídeo também com 2 amigos advogados no mínimo e se inscreve nesse canal, beleza? Até o próximo episódio. Tamo junto.